Olá, meus irmãos, saudações de paz a todos. Quem vos fala, pastor Eduardo Cassiaba, mais uma vez. É um grande prazer tê-los em nossa aula da EBD, Escola Bíblica Dominical, revista Betel, terceiro trimestre de 2020. Hoje vamos falar vamos expor a lição de número 5, que é na data de 3 de maio, tá? O tema é Celebrando a Segurança do Povo de Deus, né? E quero ler aqui com os irmãos alguns textos. Antes vamos fazer a nossa oração, tá? Antes de orarmos, quero convidar você que ainda não fez, se inscreva no canal, deixe seu like se gostou, se não gostou, comentários. E vamos juntos agora, a partir dessa oração e da leitura, a discorrer a aula desta lição, deste trimestre. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus te louvamos, agradecemos. Bendizemos, ó Pai, pedimos a sua inspiração, sua, ó Deus, luz nas palavras que aqui serão compartilhadas, que tudo venha direto do seu trono a nos ensinar. Em nome do Senhor Jesus, amém. Irmãos, vamos ler o texto áureo, Salmo 46:1. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. A verdade aplicada diz o seguinte: a segurança do povo de Deus não está nas circunstâncias, mas em Deus, nosso Senhor, refúgio e fortaleza. Pois bem, aqui na verdade aplicada deixa bem claro que nós não devemos alicerçar, né, a nossa segurança, a confissão de nossa segurança em circunstâncias, em si, nosso Deus. E isso requer fé, né? E a fé é o fundamento do que não se vê e a certeza das coisas que se esperam. Então, eu não preciso palpar hoje para ter fé que Deus é minha fortaleza. Eu posso estar no campo de batalha, mas sei que Ele é meu escudo e bloqueio, né? O texto que lemos diz que Deus é nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente. Abre um parênteses, fecha um parênteses nas duas palavras, bem presente. Quero contextualizar nessa lição de hoje Mateus 16:18. Que Deus diz para Pedro que e tu disseste bem, não foi homem que te inspirou, mas foi Deus. E tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Então, dois termos gregos são usados do grego koiné neste verso de Mateus 16:18. Um é Petros, o outro é Petra. Um é fragmentinho de pedra quebrada. Sabe quando você bate alguma coisa numa pedra e quebra aquele fragmentinho, fica no chão, insignificante? O outro termo é a pedra. É a rocha de sustento que fazia parte daquele fragmento. Para você entender como é lindo a proteção que Deus nos dá. Quando Deus nos convida a estar com Ele, vinde a mim, todos vós estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, também faz contexto Mateus 16:18. Porque no Éden perdemos a nossa origem de semelhança, de imagem, na pureza da obediência a Deus. Fomos tirados fora do Éden. Essa lasquinha da pedra quebrou. Está fora do Éden agora e o mundo jaz no maligno, e o maligno acha que muitas dessas lasquinhas de pedras na individualidade do ser humano, na humanidade, vai se perder e não vai ter proveito. Quando Deus nos convida a estar com Ele, fazemos parte dessa promessa de Pedro, porque a Bíblia diz que quem confessar Jesus também será confessado por Jesus no céu. Então Pedro confessou, e tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Por isso Jesus respondeu para ele, tu és Pedro, e sobre essa rocha, essa pedra, edificarei a minha igreja. Então Pedro ali é o fragmentinho de pedra, que somos nós. A rocha é Jesus, a pedra de tropeço por muitos sábios. Então, por que ele usa dessa analogia? Porque quando pegamos um pedacinho de pedra daquela mesma rocha que foi lascada dessa rocha, deixamos dessa rocha as intempéries da vida, o calor, o frio, o vento, a chuva, enfim, vai fundir esse fragmentinho na rocha. Por quê? Porque o fragmentinho tem características da rocha. Nossa característica dessa rocha, Gênesis 1:26, somos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Ou seja, irmãos, quando estamos nele, ele é nosso refúgio de que forma? Se mexerem conosco, mexem com ele.
porque somos dessa rocha, temos características dessa rocha. Então essa é a proteção revelada no bem presente, porque estamos nele. Não tem como separar, nada nos separará do amor de Deus, escreveu o apóstolo. Então, aqui que espero ter conseguido deixar claro para os irmãos a convicção deste bem presente, né? Aí você me pergunta, pastor Eduardo, mas como me revela? Na sua prática de vida. Sua prática de vida está presente em Deus? Se estiver presente nele, aí as aflições da vida que você suporta nele, te funde nele e ele vence por você. É assim, simples assim, tá? E o que vai separar aqui os meninos dos homens é estar nele, tá? O texto que lemos é Salmo 46, texto de referência. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. E o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aqui diz, o Deus é o nosso refúgio. Não é estratégia humana, não é cargo, título, não é conhecimento técnico, não, é Deus. Porque nesse tempo que estamos vivendo, agora, não sei qual dia você está assistindo esse vídeo, mas neste momento de gravação, estamos passando pela pandemia do Covid-19. Então, a medicina não encontrou solução, os cientistas não encontraram solução, os estrategistas não encontraram solução, mas nós estamos no refúgio Deus de Jacó. Tá? Pois bem, qual é as três principais pontos a serem tratados nessa lição? Destacar a proteção do Senhor, apresentar as características da cidade de Deus, enfatizar importantes relações e inspirações. Há uma semelhança muito grande entre o Salmo 46, 47 e 48. Posso dizer aqui que são salmos, entre aspas, me permita essa colocação, escatológico, tratando de bênçãos da cidade de Deus, de proteção de Deus. Aqui, se você observar as entrelinhas, revela coisas que dá para ser aplicada no reinado do milênio. Então, estamos em aflição, mas Deus vai nos socorrer, estaremos em paz, não haverá choro, ranger de dentes. Então, entenda a mensagem que Deus quer nos revelar. A introdução. Essa lição fala sobre a segurança do povo de Deus por ter o refúgio, fortaleza e proteção de Deus. Enfatiza a grandeza e a soberania do Senhor. E, por fim, destaca a inspiração de Lutero ao compor o hino Castelo Forte. Martinho Lutero tirou do Salmo 46 a inspiração para escrever o seu louvor com o título Castelo Forte. Martinho Lutero não era só um teólogo, também um músico, tá? Primeiro tópico, a ação do Senhor e a fragilidade humana. Lembra que eu falei fragmentos de pedra? A rocha que está agindo por nós, irmãos. Salmo 46 traz lições profundas aos servos de Deus no que se refere à proteção e às ameaças que ocorrem ao longo da vida. Também nos mostra a ação do Senhor e a fragilidade humana. Irmãos, diga ao fraco, eu sou forte, a Bíblia diz. A Bíblia também diz, na sua fraqueza aperfeiçoarei o meu poder. A Bíblia também diz, Paulo escrevendo, estou abatido, mas não destruído. Tá? Então, Deus necessita da nossa fragilidade confessada a Ele, para darmos autonomia a Ele a agir em nossa fragilidade, manifestando o seu poder. O problema é que tem muitas pessoas orgulhosas que não querem apresentar a Deus, não querem submeter a Deus as suas necessidades e querem então somente resolver com um braço forte humano. Irmãos, nós somos limitados, prova disso, eu já disse, a ciência, a medicina, os estrategistas não estão conseguindo muitas coisas. Só a mão de Deus pode salvar o seu povo, tá? Tópico 1 e 1. Deus é o nosso refúgio. A primeira estratégia para se proteger dos momentos de perigo é procurar um lugar de escape que sirva de amparo e proteção. Há diversos exemplos na Bíblia, entre eles a cidade de refúgio. Trata de lugares para onde as pessoas
que estavam correndo risco de vida, se abrigavam. É interessante o fato de que o Salmo iniciar com a declaração de que Deus é nosso refúgio. Antes de relatar a calamidade, depois, no meio dos relatos, e no fim o Salmo, Deus é nosso refúgio forte. Pois bem, no tempo da Antiga Aliança, do Antigo Testamento, Deus propôs, quando tomaram posse do que Deus prometera em terra, foi inspirado por Deus as cidades do refúgio, 6 cidades, né? Que ali era o refúgio para alguns necessitados. Então, ali era segurança para ter um julgamento justo. E nós, com Deus, estamos guardados na segurança da justificação de Cristo para o juízo de Deus, e não o juízo humano ou maligno. Então, isso atipifica essa cidade, né? Quando estamos em perigo, procuramos um lugar seguro. Então, irmãos, o fragmentinho de pedra, longe da rocha, sem se fundir e se soldar na rocha de Cristo, que é Cristo. Rocha trata-se de alicerce, de base forte, que vem a tempestade e não derruba aquela estrutura. Então, nosso socorro e segurança está em Cristo. Tópico 1 e 2. Deus é nossa fortaleza. O que adianta ter um abrigo se ele é facilmente invadido e os soldados inimigos podem destruí-los? Neste enfoque, o abrigo precisa ser protegido das interferências externas. Abro um parênteses aqui. Em Cristo estamos protegidos, mas não podemos deixar brechas para a possibilidade de setas externas. Isso são as setas de Satanás. Feche as brechas externas daquilo que não é de dentro das orientações de Cristo. Não deixe aberto e exposto sua vida às flechas do maligno. Então, isso eu quero compartilhar com você, tá? Então, Isaías 25:4 diz assim, ó. Porque foste a fortaleza do pobre, a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra as tempestades e a sombra contra o calor, porque o sopro dos opressores é como tempestade contra o muro. Mas o muro não cai, porque o muro é Cristo. Bem, irmãos? Então Deus é nosso refúgio. Socorro presente na angústia. Irmãos, aqui angústia, se você buscar, ela trata de dificuldade, aperto, aflição, sentimento de tristeza. Então Deus, irmãos, ele não é só o seguro físico, mas ele também nos propõe a segurança psicoemocional. Mas a gente tem que ter convicções das coisas que ele promete. Não podemos estar ansiosos, devemos ter total convicção de quem é Deus, quem nós somos, e que Deus é maior do que tudo e todos. Quando assim entendemos, e uma forma prática de se ter uma inteligência emocional de fé mais racional, no culto racional e na fé transcendente, é Bíblia, irmão. Se relacione com a Bíblia e com a oração diariamente, você vai ver que seu caráter espiritual vai ser forjado e ser mais forte, tá? Angústia, então trata-se dessa questão também emocional. A confiança, tópico 2 e 1, a confiança prevalece em meio ao caos. Nós revelamos uma verdadeira fé e confiança em Deus, não quando estamos de vento em polpa, mas quando precisamos passar por um momento de caos. Volto lá no Salmo 23. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Então, o importante é Deus estar conosco, é ter convicção de que ele nos levará ao outro lado nas marés de tempestades da vida. Isso é confiança, é fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. E se creres, verás a glória de Deus. Então, irmão, a Bíblia, ela nos dá todo o exemplo para uma fé e fé em Cristo, tá? Tópico 2 e 2. A cidade de Deus. Aqui está identificada Jerusalém como a cidade de Deus. É o tipo da cidade eterna, irmão. Então, se aplicarmos nessa jornada de vida aqui, Deus nos protege porque temos uma fortaleza de destino, que já era a nossa origem, porque fomos criados por Ele, dele e nele. Então, essa cidade, essa Jerusalém, na tipologia, a cidade da eternidade na presença de Cristo. Tá? Nessa cidade há rios de águas boas, há sustento, há provisão. Então há muitas coisas. Champlin diz: o rio gentil, em contraste com o mar revolto, representa os atos restauradores e a bênção de Deus
que dá ao homem da vida razão para viver. Então, ou seja, quando o fragmentinho de pedra se funde em Cristo, agora as marés revoltas se transformam em rio que vai saciar as nossas necessidades. Tópico 2 e 3. Agitação das nações e cessar de guerras. O salmista também celebra a segurança e o agir de Deus para com seu povo em meio a agitações das nações e dos reinos contra as suas guerras. Salmos 2 também retrata os movimentos dos povos e governantes contra o governo divino. O profeta Isaías menciona o bramido e o rugido das nações. Em nosso tempo, temos testemunhado essa agitação e revolta das nações, expressam-se de leis e costumes contrários aos princípios estabelecidos por Deus, portas que se fecham para a proclamação do Evangelho, perseguições contra aqueles que professam a fé em Jesus Cristo, ou ainda uma profissão de fé meramente nominal. Contudo, o salmista permanece confiante na presença de Deus, em seu auxílio e no seu agir. O relato deste salmo é também como se antecipasse o resultado da batalha final. Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor Jesus Cristo. Apocalipse 11, 19 também. Irmãos, então, por mais que os bramidos sejam de perseguição, sejam de nações contrárias, podemos aplicar aqui a ideologia de gênero, os intolerantes à fé cristã. Então nós podemos ter esses rumores, mas todo o reino verá que Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isso é certo. Então exerça a fé com convicção, porque você estará reinando com Ele no milênio. Tá? Tópico 3. Relações importantes e inspirações. Após refletirmos sobre a segurança e completa confiança em Deus, cabe destacarmos algumas relações importantes entre o Salmo 46, 47 e 48. Salmo 46 e 47 possuem muitas ideias afins. No Salmo 46, verificamos a ação de Deus em fazer cessar as guerras, ou seja, o triunfo sobre as guerras. Essa ideia é reforçada no Salmo 47, o qual celebra o reino vitorioso de Deus sobre a terra. Retrata a soberania do Senhor e as vitórias finais do nosso Deus. As nações reconhecem que o Deus de Israel é o grande rei. Conclama os povos a louvar pela sua majestade, o rei de todas as terras, os seus grandes feitos. Percebemos nesse salmo que devemos louvar ao nosso Deus pela sua majestade, pela sua maravilha e pelos seus grandes feitos. Apocalipse 21 diz que não haverá choro, ranger de dentes, enfim. É salmo profético de escatologia, anunciando o fim, que será um fim para aqueles que confiam nesse refúgio e fortaleza, um fim seguro de extrema proteção, segurança e alegria, tá? Então não desista nos caminhos da vida, nas trilhas que a vida propõe. Fique no caminho, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Tópico 3, 2. Relação entre os Salmos 46 e 48. Há um paralelo entre 46 e 48. Ambos, assim como 47, são cânticos de triunfo. Opa, abre um parênteses. Novo cântico Deus está colocando em nossas bocas, irmãos, em nossas inspirações. Todos os dias há um cântico novo. É um cântico de triunfo. Deus está, estará e continuará nos dando, até o arrebatamento da igreja, cânticos de triunfos em meio aos nossos caos e nossas aflições. Basta exercer a fé, que é transcendente, um culto racional a Deus. Culto racional porque eu sei como cultuo, a quem cultuo, com equilíbrio, com obediência. E aí minha fé transcende o que a física, a metafísica e o homem dizem ser razão de entendimento humano, porque eu creio independente do que a ciência diz para eu acreditar. Eu creio porque sei de onde vim, para onde vou e porque estou aqui. Então isso é transcendente. A inspiração de Lutero. Lutero, além de teólogo, era músico e compositor, tocava laúde, um instrumento de cordas. Entre as diversas músicas que compôs, a mais célebre é Castelo Forte. Essa música foi inspirada na convicção do salmista de que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Suas composições, Lutero afirma: ainda que este mundo repleto de demônios ameace destruí-los, não temeremos, pois Deus quer que a sua verdade triunfe em meio
por meio de nós. O hino foi composto em uma das épocas mais sombrias da igreja. Acredita-se que essa composição ocorreu por volta de 1521, período em que Lutero foi intimidado para defender suas teses teológicas e estava correndo o risco de ser morto, porém manter-se firme em seus propósitos. Irmãos, não importa os dias em que estamos vivendo, as aflições, cada um na sua particularidade vive momentos de desafios. O que importa é encontrarmos em Deus inspirações para louvá-lo, adorá-lo, crer que só Ele é socorro presente na hora da angústia. Não importa o que estão vivendo as nações, Deus é que é nosso refúgio e fortaleza. Ele tem nos prometido uma cidade forte, cujos rios alegram as moradas do Senhor. Irmãos, vai ter sustento, nós vamos nos relacionar com o noivo num corpo glorificado, sem concupiscência, sem corrupção, novo céu, nova terra, e assim é o nosso destino. Pois eu te convido a não descer da embarcação, porque você já entrou nela. E saiba que no caminho dessa embarcação terás momentos de caos, mas ele sustenta a nossa chegada até lá. Então essa é a lição, né? O que aprendemos nessa lição é que por mais que as circunstâncias sejam contrárias, o povo de Deus permanece confiante e esperançoso, pois o Senhor Deus está conosco e é nosso refúgio, fortaleza e auxílio. Por isso sabemos que no final a vitória é de Deus e do seu povo. Muito obrigado, deixe seu comentário, compartilhe essa lição, deixe o seu like e se inscreva no canal. Vamos orar, irmãos? Deus querido, Pai Todo-Poderoso, te adoramos, te bendizemos, porque muito aprendemos com essa lição desse dia. Trave esse ensino em nosso coração, nos dê convicção de que com o Senhor estamos protegidos, seguros. Nas angústias e aflições da vida, o Senhor nos conforta e nos dá segurança, ó Pai. Nos propõe a morada das mansões eternas seguras à Tua presença. É o que pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito obrigado e até a próxima aula, irmãos.